canal da PIPC Online. É uma imensa satisfação estar novamente com você através deste mecanismo que tem nos auxiliado na manutenção de nossa fé cristã, no estreitamento deste distanciamento provocado em virtude da pandemia. A nossa oração nesta ocasião é que Deus possa abençoar de forma rica e poderosa a sua vida. Estamos começando mais um exercício devocional neste dia 8 de setembro. Eu quero convidá-lo a orar em primeiro lugar. Nós vamos colocar diante do Senhor a vida dos nossos amados irmãos que estão aniversariando, a Amable, juntamente com Marcelinho, também a Ana Catarine, essa irmã querida, lusa brasileira, e também o nosso irmão Luciano Junca. Vamos orar agradecendo a Deus por suas vidas e pelo privilégio de estarmos juntos nessa ocasião. Santo Deus eterno Pai, muito obrigado por tua bondade, amor e misericórdia que tem nos alcançado. Obrigado a Deus porque o Senhor é quem nos tem mantido de pé. Obrigado a Deus pelas ricas promessas do Senhor, que tem sido, a Deus, o nosso alimento todo dia. Te agradecemos, ó Deus, e rogamos que nesse tempo que passaremos juntos, o Senhor possa edificar o nosso coração. Ó Deus, cada ato aqui possa redundar na glória bendita do teu nome. Essa é a nossa oração, firmados em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Meus amados, Marcos, capítulo de número 5, a partir do verso de número 35, narra um grande milagre, um maravilhoso milagre que traz algumas lições preciosas ao nosso coração. Marcos 5, a partir do verso 35, diz assim: Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: Tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: Não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegado à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: Por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: Menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Meus amados, nós estamos passando por um tempo muito desafiador. Todos nós temos plena consciência disso. Nós já alcançamos, infelizmente, um índice terrível de mais de 127 mil mortos em nosso país. Mais de 4 milhões de pessoas foram contaminadas. Os números nos apontam mais de 880 mil mortes em todo o mundo. Mais de 27 milhões de pessoas que foram contaminadas. O que nós percebemos neste período é que duas coisas mostram a nossa fragilidade e expõem de forma muito drástica a todo ser humano. A primeira delas é que ninguém está isento de enfermidades. Em segundo lugar, a morte é a niveladora trágica de todos os homens. Mas ao olharmos para este texto, nós temos uma viva esperança sendo então anunciada ao nosso coração. A chave da morte e do inferno, como nos ensina as Escrituras, está nas mãos do Senhor Jesus.
Eu olho para esta passagem e três verdades são postas diante do meu coração e eu quero, nesta ocasião, compartilhar com você. A primeira delas é que a posição social não isenta ninguém do infortúnio. O texto nos diz que um chefe da sinagoga, alguém de uma reputação social invejável, muito provavelmente alguém que dispunha até mesmo de recursos para que pudessem ser usados de forma que estas duas realidades, enfermidade e morte, não alcançassem a sua casa. Contudo, todas essas coisas são, de forma muito clara e evidente, insuficientes diante da inusitada situação a qual eles estão sendo submetidos aqui. Este texto, ele nos mostra que, em primeiro lugar, a morte ela chega tanto às choupanas, às favelas, aos lugares mais inóspitos da terra, bem como aos grandes salões, aos imensos palácios, às casas mais confortáveis também. Este texto nos mostra também que a morte não faz cerimônia. A morte não aguarda a conveniência para que possa entrar em determinado lugar. Este texto está nos mostrando o que a Bíblia claramente nos ensina. A todos os homens está destinado a morrerem uma única vez e depois disso o juízo. Portanto, eu quero convidá-lo a pensar o seguinte: como é que está a sua vida? A sua casa está em ordem, o seu coração encontra-se firmado naquele que verdadeiramente pode mudar, completamente transformar a sua história? Segunda grande lição que esse texto nos apresenta: nós temos o privilégio, a partir do momento em que o nosso coração está firmado em Cristo Jesus, em experimentar um grande anúncio de consolação para as realidades vindouras. Jesus, ao adentrar esta casa, mesmo sendo inquirido quanto àqueles que dizem a ele, não faz nenhum sentido chegar aqui, já morreu, acabou a história. E ele diz para Jairo o seguinte: não temas, crer somente. Qual é a palavra de ordem que domina a sua vida nesses dias? Aonde está firmado o seu coração? Aonde é o seu lugar de apoio, o arrimo e fortalecimento da sua fé? Talvez você esteja aí sendo conduzido à idolatria, à cegueira, a uma realidade que não traz alento ao seu coração. Dinheiro, posses, não podem contra a enfermidade e contra a morte. Esse texto está nos dizendo que só Cristo Jesus pode mudar este cenário. E aí nós estamos justamente olhando para Ele, da morte para a vida, do lamento para a congratulação, do infortúnio para a celebração da vida. Só Jesus tem poder ilimitado para mudar os quadros mais drásticos da vida humana. Talvez este texto se aplique àqueles que estão vivenciando de forma muito triste a realidade de ver os seus filhos mortos espiritualmente. Ele tem poder para mudar a história da sua família. Ele tem poder. Não são antídotos que, na verdade, se apresentam como paliativos de uma tristeza muito maior. Esse texto diz que a palavra da enfermidade e da morte chegou à casa daquele homem e transpassou o seu coração, contudo, não parou a Jesus. Este texto está nos dizendo que é Ele quem ordena a vida. E Ele diz para a menina: menina, levanta-te. Eu te ordeno. Meus amados irmãos, só Jesus pode nos levar da tristeza ao júbilo. Só Jesus pode nos levar do lamento à celebração. Só Jesus pode nos levar a essa realidade tão grandiosa e especial à vida.
de perceber a sua transformação. Talvez a grande lição que parte deste versículo traz ao nosso coração nesta ocasião é poder perceber que este grande milagre apresentado aqui pelo evangelista Mateus é sem dúvida nenhuma uma prova daquilo que Jesus pode fazer a todos nós, a todos aqueles cujas vidas, cujas almas estão mortas espiritualmente. Em terceiro e último lugar, eu quero compartilhar com grande alegria no meu coração e que assim também seja para o seu coração. O testemunho glorioso deste milagre serve-nos como grande amparo para aquilo que nos aguarda. Meus amados, olha que bendito compromisso Jesus da visualização, Jesus da voz, Jesus da notoriedade a esse tempo. Jesus está nos apontando para uma verdade superlativa aqui neste texto. Ele chamará o seu povo, ele reunirá o seu povo e todos aqueles que nele crê, que estão destinados à sepultura para ter uma vida abundante nele. Jesus, nesta ocasião, está nos dizendo assim: eu mesmo recolherei os eleitos de Deus. Jesus está dizendo a todos nós que os mortos de norte a sul, do oriente e do ocidente, terão o privilégio de serem congregados como uma grande família de Deus, aonde não haverá choro, aonde não haverá mais enfermidades, aonde não haverá morte, nunca mais serão separados, nunca mais serão atingidos por este inimigo tão atroz às nossas vidas. Que mensagem extraordinária nós podemos encontrar aqui, que haverá um dia em que ele reunirá uma família para a glória do seu próprio nome, aonde os pais crentes em Cristo Jesus verão novamente os seus filhos, aonde filhos terão o privilégio de rever todos aqueles que professaram a sua fé em Cristo Jesus, partilharão de uma nova realidade espiritual. Este texto está dizendo que Cristo continua vivo, só Ele pode assim o fazer. Este texto está nos mostrando que aquele que ressuscitou a filha de Jairo também reunirá todo o seu rebanho. E ao redor de si, no último dia, então descobriremos, todos nós descobriremos, quão grande, quão abençoada é a família de Deus e que não está faltando nenhum do seu rebanho. O texto diz que o Senhor Jesus toma-a pela mão e ordena para que ela se levante. Este texto serve como uma grande inspiração na nossa caminhada. Nesses dias tão desafiadores, nesses dias tão difíceis, o nosso coração pode se resguardar nessa esperança gloriosa. Nós um dia seremos reunidos a Ele para a glória do seu próprio nome. Portanto, a nossa oração, neste tempo de exercício devocional, é que essas três verdades proclamadas através deste texto possam lhe ajudar no fortalecimento da fé e da caminhada cristã. A primeira é que nós precisamos ter sempre a maturidade de perceber e de estar preparados quanto aos dois infortúnios de enfermidade e de morte. Não há cerimônia para esses dois vis elementos que colocam todo o ser humano em uma mesma realidade. Não há posição social que o separe do enfrentamento disso. Em segundo lugar, nós precisamos nos recordar sempre que em Cristo nós temos o poder de sermos transportados para a realidade da morte, para a realidade da vida, para o contentamento de saber que Ele tem um poder ilimitado e Ele na nossa história faz toda a diferença. E por último lugar, este texto nos deixa uma mensagem alvissareira, maravilhosa, um testemunho glorioso daquele que reunirá todo o seu rebanho. E nós então testemunharemos que nenhuma de suas ovelhas ficaram para trás. Deus abençoe seu coração. Tenha uma ótima terça-feira,
uma noite aprazível de descanso e que todo o restante dessa semana seja governado por essas verdades espirituais que nutrem a nossa fé em Cristo Jesus. Deus assim o abençoe, hoje e para todos sempre. Amém. Vamos orar? Deus, obrigado por esta oportunidade. Obrigado por esta verdade que nutre a nossa alma. Obrigado pelo consolo que dos céus vem à nossa vida. Abençoa-nos, fortalece-nos e dá-nos, ó Deus, sempre vivermos em conformidade com a tua vontade, agradando o teu coração. Essa é a nossa oração, em nome e por amor de Jesus. Amém. Pra sempre Deus bondoso, pra sempre Deus fiel, pra sempre Deus conosco.